Na verdade eu já comecei a gravar aqui, porque como hoje também tiveram outras estreias, né? Teve a estreia da peça do Tauane e tal aqui em Rio Preto. Talvez assim nosso público não seja muito grande, embora eu acho que a gente possa dar, né, uns 5 minutos para as pessoas chegarem. Mas de qualquer forma, acho que é mais esse bate-papo, até porque ele vai estar disponível depois no YouTube, então as pessoas que não conseguirem pegar uma parte, que cheguem a partir de um dado momento, elas podem assistir posteriormente no YouTube. Então, esse é o bate-papo, contato imediato, né? Debate imediato com a Alexandre Machini, Homero Ferreira, Estela Laporne, Janaína Leite, Jobilac e a galera da peça. Aqui presente o Léo, a Maria Amélia, a Vanessa e eu. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre identidades, e aí eu vou, na verdade, abrir de um jeito bem solto sobre isso, assim, deixar as pessoas fazerem as opiniões ou divagarem sobre como o que elas pensam desse processo de construção de identidade, como elas pensam que se dá essa construção de identidade. E aí é isso, assim, não tem muito uma ordem, nem uma necessidade de falar sobre todos os temas, a gente está bem, bem livre, assim. A não ser, claro, que ninguém comece, que daí eu vou pedir para alguém, assim, eu vou falar, tipo, fulano, o que você pensa? E daí sempre pode acabar sendo necessário. Tem outras pessoas entrando, ó, o Fábio entrou, eu vou, conforme as pessoas forem entrando, eu vou mutando os microfones dela e conforme elas forem querendo falar, tem uma opção aqui que é, tipo, levantar a mão. E aí eu desmuto o microfone dessas pessoas, isso do público, né? Para vocês fazerem essas perguntas, depoimentos, falarem o que vocês pensam, etc. Então, para começar aí, a gente vai ouvir sobre os processos. É você mesmo. É, a Janaína fala Janaína sobre identidade, sobre. Porque eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, acho que você tem aí uma pesquisa sobre, acho que você pode falar sobre formação de identidade, identitarismo e etc. Bom, te mato depois, mas vamos lá. Enfim, bem aberto, né? Bem aberto, então vamos tentar construir alguma coisa aqui. Eu tenho, acho que, sobre a questão da identidade nos últimos anos, eu tenho mais pensado sobre a desidentidade, assim, mas, na verdade, num outro movimento, assim, que pode ser o mesmo, dependendo da ótica que você olha, porque eu comecei a pensar essa história, enfim, pensar, vamos pegar na coisa identitarista, né, que é um nome que, em geral, vem como uma pecha negativa até, né? Acho que como é que a gente faz a reivindicação positiva disso, sei lá, ou quando vem como uma coisa que vira o gueto identitário, começa a marcar meio negativamente uma certa cena, uma certa produção de conhecimento, né? Acho que a gente tem que distinguir quando a gente usa essa ideia do identitário, o que a gente está querendo colocar, né? Porque ultimamente tem ouvido mais como um traço meio negativo, né? Porque aquilo que estava colocado como norma, sei lá, se você pega uma série de obras, livros que falam, por exemplo, sobre a relação de pai e filho, né? Isso nunca se colocou como identitário. Se estava pensando ali a transmissão da masculinidade. Aí você vai fazer toda a ótica disso, né? De uma mãe e filha, e de repente isso é identitário. Obviamente a gente está marcando, né? Aquilo que se tomava como neutro, a gente está marcando, desneutralizando o rolê e virando a identidade, né? O que tinha antes não era a identidade, era simplesmente o status quo, né? Então, vira um pouco essa coisa meio, né? Como é que a gente habita esse espaço? Ao mesmo tempo que a gente às vezes vai virando uma caricatura de si mesmo, né? Então, tem isso.
estamos contando novas histórias, e quando vê, a gente está num ciclo de reprodução aí de discursos também, que acho que aí é o lado negativo mesmo do rolê, né? Quando a coisa começa a ficar não uma ocupação de espaços, né? Mas vira uma demarcação de um certo terreno a partir de certos pressupostos, de certos discursos, de uma maneira de habitar esse terreno, que acho que é onde eu acho mais complicado, né? Mas acho que a afirmação dessa necessidade identitária, ela vem sendo, né, muito produtiva, e a gente pode questionar o produtivo também, mas vem sendo fértil, né, muito fértil. No meu caso, acho que eu fui entrando aí nessa história pela via lá do abjeto, né, que a gente já conversou, tá? Que há um conceito aí que eu peguei de uma autora chamada Júlia Kristeva, que por sua vez pega de uma psicanalista chamada Melanie Klein, que justamente vai pensar o que nessa identidade fracassa, o que nessa identidade permanece como resíduo, como informe, como descontorno, como despossessão. Então, toda a minha entrada nessa questão do feminino e do feminismo tem muito mais a ver com uma perda de contorno do que com um contorno, assim, tem muito a ver com uma desconstrução, talvez, né, ou com uma relação mais conflituosa e abjeta com essa ideia de uma identidade feminina, ainda que aí, por outro lado, você vai reencontrando também essa identidade de um outro jeito, né, tentando habitar ela de uma outra maneira, né, então reconheço os dois movimentos, né, de desconstrução e de construção, por outro lado, né, de um lugar, de uma identidade, sei lá, feminina, nesse sentido, né, pensando, acho que o espaço que eu tenho mais trabalhado e ocupado nesses últimos 5 anos, assim, nessa questão de gênero, enfim, né? Mas tenho me perguntado como tá nesses espaços sem isso, né, virar uma representação da coisa, né, continuar sustentando um espaço de mais descontorno do que contorno, que acho que é um pouco por onde eu quero trabalhar a questão da identidade, né? Muito mais onde ela se borra e se despossui do que quando ela se afirma, né, se vê coesa, se vê unitária, se vê né, se eu totalmente colocado diante desse outro que a gente imagina completamente colocado também, né? E fica esses antagonismos essas dicotomias, né? Onde um se supõe inteiro e supõe o outro inteiro também. Eu tenho tentado como é que esse encontro se dá meio no meio, né, na desfronteira e tal. Então, meio por aí que eu tenho pensado isso, assim, mas acho que tem muita margem aí, porque pensando que até essa despossessão, ela pode ser um privilégio, né, porque até para desconstruir um eu, você precisa ter um eu, até para desbordar alguma coisa, precisa ter uma borda, existir, né, e ter um reconhecimento para poder criar zonas de desconhecimento então tudo isso também não é óbvio, mas sei lá, acho que primeiro comentário aí da história, me passar a bola. Acho até que o Jô poderia contribuir aí também com comentários sobre isso, porque o Jô acho que tem uma experiência dupla, né? Eu sou desses que fico usando também do conhecimento que eu tenho de vocês para ajudar as perguntas, que é, por um lado, né, enquanto o Jô escreve, eu não acho que as peças do Jô sejam, né, tenham essa questão identitária, mas o Jô é um autor negro, então ele sempre é colocado dentro de uma categoria, né, identitária, e ao mesmo tempo que ele teve uma questão com algumas partes da galera do movimento negro mais colorista também, que querem, então, impor a identificação deles sobre as identidades alheias. Também eu acho que é uma questão que a Soraya, que estaria aqui também hoje, mas que o filho passou mal também tem, porque a Soraya teve um derrame e ela não tem o movimento de uma mão. Mas, apesar de não ter o movimento de uma mão, a Soraya não é lida como uma
pessoa com deficiência, né? Ela lida, e sempre que ela fala sobre essa questão, eles geralmente também pessoas que não são pessoas com deficiência, mas mesmo assim se sentem ali no direito de dizer que ela talvez não seja, ou então não seja tão deficiente assim, né? Tenha a deficiência, ela não seja tão grave. Então esse outro lado da identidade que eu acho interessante colocar, que é a construção social da identidade, né? Como você Uhum. depende de um meio social para legitimar a sua identidade. Como funciona isso? Organizando aqui o pensamento, é muito curioso isso que você está falando, porque enquanto a Janaína falava, muito bem falado aí, né, de como a gente busca esse lugar de pertencimento para depois despertencer, né, e aí essa questão do movimento negro, né, que está junto com outros artistas negros. Meu pai é indiano e minha mãe é brasileira, então sempre foi uma questão de leitura sobre o que é a negritude ser algo diretamente afro da África, né? Sendo que meu pai, a família do meu pai veio da África, só que na Índia. E aí, quando eu chego aqui no Brasil, eu chego com 10 anos de idade, fixamente, e encontro uma tarefa muito árdua, que é tentar resgatar e legitimar a minha identidade como brasileiro. Então essa para mim foi minha primeira corrida atrás do pertencimento, né? Então era uma necessidade de entender o que era ser brasileiro, de querer se pertencer, de querer não ser estrangeiro no país que eu nasci, mas que fui embora tão jovem, tão pequeno. E nessa tentativa de querer pertencer, a gente vai comprando o olhar do outro, né? Então, acho que o olhar do outro, ele constrói a nossa identidade muito, às vezes, muito mais do que a gente supõe, né? Então, quando eu vejo esse debate do colorismo, por exemplo, né? Uma identidade, se você é negro, o quão negro você é, né? Eu acho que eu sempre digo isso com meus outros amigos também negros, que colorismo é uma coisa dos brancos, né? Não é uma coisa nossa. Embora a gente saiba que isso exista, embora a gente saiba que exista por parte de uma sociedade racista, mas só há um caminho de se estreitar essa relação com o fim dessa luta que é coletiva, né? Que é você entender a identidade como um atravessamento coletivo, né? A sua identidade, ela é singular, claro, né? Daí vem a singularidade, mas também ela é construída pelo coletivo, ela é moldada por esse coletivo, por mais que você não queira, por mais que você queira fugir de algum estereótipo, queira fugir de alguma obviedade, mas haverá esse meio que lhe dirá aqui no Brasil que você é moreno, que na Europa que você é preto, que nos Estados Unidos que você é latino e que na Índia você é brasileiro. Então, é, é, é uma construção muito, muito complicada no sentido de que tudo tem uma relação com o controle do outro, como um código, como algo a ser definido, né? Então, por exemplo, na minha certidão de nascimento, a minha cor está mestiço, o que supõe uma identidade geográfica e não necessariamente da cor da minha pele, né? Todo cidadão filho de um oriental com um ocidental mestiços. Alguns japoneses em São Paulo, por exemplo, tem muitos, são mestiços. E essa identidade do mestiço é muito confusa. Aí, tá vendo aí, mano, mestiço? É nóis, vira-lata. E por isso que eu gosto do Brasil, porque o Brasil é a rodoviária do planeta. Se chegasse um ET e falasse, onde que eu vou? Eu acho que Nova York é o aeroporto.
mas Brasil é rodoviária, e a rodoviária é muito mais fervida do que qualquer outro lugar. Então, aqui a gente tem uma mistura danada, né? Olha para nossos rostos aqui, eu estou olhando para a cara de vocês, somos todos brasileiros, né? E mestiços. E como entender a identidade de um brasileiro? Por isso que é um passaporte tão caro, né? Qualquer um tem cara de brasileiro. E isso, no que dilui, isso que a Janaína falou, né? Com você, o despertencer, né? Quando você tem a cara de tudo, você não tem a cara de nada, né? Então, é uma construção através mais do que o que o outro te molda, do que você mesmo é capaz de dar conta, né? Aí seja o movimento negro, você não é negro o suficiente, e aí tem uma relação também aqui no Brasil com as classes sociais. Então, como um autor, como um escritor, rodei muitas feiras, né? E a surpresa ao me ver é sempre, nossa, não imaginei que você fosse assim, né? Aí completa com, você é mais jovem do que eu pensei. Mas, na verdade, eu sei que a pessoa imaginou que eu fosse branco, um homem branco, mais velho, grisalho. Essa é a identidade do autor, né? Independente da sua nacionalidade. É um cara branco, mais velho, barbudo, respeitável, né? E aí vem um cara preto de dread, carioca, indiano, indígena, negro, com tanta coisa. Então, parece que não cabe nessa identidade, a não ser que você escreva algo sobre um assunto que remeta a essa realidade. É um livro que se passa na favela, é uma história que se passa numa tribo, é uma viagem hindu. Aí o autor, o espectador, o leitor é capaz de identificar sua identidade. Mas enquanto não há uma identidade física, o autor tem a identidade de um homem branco. E isso é assustador. Uma das coisas que o João falou aí foi super Foucaultiano, assim, né? Que foi, mesmo que a gente não queira ou que a gente não se dê conta, a sociedade tem uma parcela muito grande ali em definir nossas identidades, né? Todo o aspecto social. O Foucault chama esse conceito de dobra, né? Ele vai falar muito sobre as dobras. A gente acha que a gente escolheu aquilo, mas na verdade aquilo veio pronto, assim, igual ser Tauan, ser Giovanni. Você escolheu ser Jô, mas você não. Mas você entendeu, tipo assim, até você escolher ser Jô, você não era Jô, você era entendeu? A gente nasce com coisas prontas. O seu pai era indiano, por exemplo. Você já nasce na sua certidão de nascimento, já tem lá mestiço, já são coisas, conceitos que eles vão sendo nos impostos, assim, que talvez eles sejam muito mais sociais do que naturais, né? Talvez, por exemplo, um pincher não pense assim que é um Rottweiler, eu sou um pincher. não pense, sabe? Talvez seja uma estrutura bastante antropossocial, sabe? Seja um mecanismo bem humano mesmo de ficar medindo, né? E mediando o valor das coisas através dessas paradas. Agora, Tauan. Os códigos são diferentes, né? Do reino animal e o reino hominal são códigos diferentes de identificação. O animal tem a questão do bando, do coletivo. Tem líder, tem toda a hierarquia, tem eu sigo um cara no Instagram que é o Dan Schneider, que é um cara suíço que comprou umas terras na África e tem uma pride de leão, e ele super se relaciona com os leões. E ele percebe, né, as dinâmicas que vão acontecendo em relação à fertilidade das fêmeas, enfim. Então tem essa noção do coletivo, tem os seus papéis, mas a noção é de bando. E quando eu estava assistindo essa primeira, eu me identifico muito com as falas de todos vocês, assim. Me vejo muito em cada fala, essa questão de quem eu sou, que eu sou, né? E eu me lembrei muito do primeiro episódio, eu lembrei de um lambe que eu gosto muito, que é Somos um Bando.
um lambe que estava espalhado por São Paulo uma época. E realmente, acho que espiritualmente e socialmente, politicamente, geneticamente, nós somos mesmo um bando, porque a gente é uma combinação muito louca de várias informações genéticas que vêm de, geração e geração e geração. Às vezes a gente sai com alguma coisa lá da, sei lá, que tataravó que veio, né? Só que a gente não tem a referência. E aí, enfim, essa coisa de você se sentir pertencente, né? Eu nunca me senti pertencente à família, à escola. Aí depois que eu tive o AVC e adquiri uma deficiência, também, do mesmo jeito que a Soraya, também não é identificada, né? Lida como DEF, eu também, ora sou, ora não sou, porque a minha deficiência é uma hemiparesia, né, do vertical do corpo. E, enfim, várias vezes, logo no começo, quando eu decidi ser uma artista independente, me questionavam se ela era deficiente mesmo, né, em cena. Por que ela dança desse jeito? O meu primeiro solo, né, chama Incômodo Ser Eu Só Tanta Gente. E eu me lembrei também que eu começava o solo falando: eu sou um bando de coisas que pensam de mim, eu sou um bando de coisas que eu penso de mim, eu sou um bando de coisas que pensam que eu penso de mim. Então, nesse olhar, né, além do fato de que, a partir do momento que eu fui identificada como uma pessoa com deficiência, que eu tenho muito orgulho de ser e me identifico mesmo, porque precisa, é um corpo ainda muito etéreo na sociedade, ele ainda não é presente, né, nas falas, nos corpos presentes, né, nos lugares, e é necessária essa identificação, né? Mas quando aí eu sou identificada como pessoa com deficiência, tem um estranhamento. Aí começa o questionamento. E aí o imaginário em relação a esse corpo com deficiência ou pessoa com deficiência começa a aparecer. Então, gente, é uma loucura, né? Aí vem o mulher. Mas que mulher é essa? Ah, é sapatão. Não, eu sou uma HT, infelizmente, eu sou HT mesmo. Mas eu sou lida como uma mulher sapatão. Então, quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que nós somos? E isso, para mim, é uma busca eterna, né? Além da questão aí, politicamente, ativistamente, eu uso, né? Criei um conceito corpo intruso, então eu realmente não pertenço, eu assumo esse lugar, eu não pertenço a esse lugar, não pertenço a esse lugar. Eu afirmo que eu não pertenço. Mas aí as pessoas se identificam. E aí que eu começo a criar as fissuras, né? Para poder fazer a gente olhar para a gente mesmo, porque essa ideia de bando é muito boa, de coletivo é muito importante para a gente, mas a gente tem que saber quem a gente é no meio disso tudo. E pode ser que a gente pegue caminhos diferentes cada hora, porque a gente vai mudando, vai transformando e a realidade vai se refazendo. Então, sei lá, a gente não é uma coisa só, né? Quem que eu sou, a mais pura de mim. Também tem a questão de miscigenação, porque meu pai é argentino, minha mãe é brasileira. Então, essas combinações genéticas também, sei lá. Eu tô Uma coisa só. Na verdade, foi muito lindo tudo que você falou. Foi muita coisa de resistência também, sabe? Tipo, muitas coisas me falaram, nossa, vou continuar forte, porque tem muitas pessoas passando por mesmas coisas. Uma vez eu tenho dislexia, né?
E uma vez eu fui na faculdade falar com o reitor e pedi uma prova oral, porque, tipo, tinha uma prova muito difícil e provavelmente eu ia me dar melhor. E eu levei uma fonoaudióloga com atestado para falar com o reitor da faculdade. E pedir, solicitar isso, né, que é um direito, né. E ele falou assim, nossa, mas um moço bonito desse ser retardado é impossível. Então é uma frase que você leva e fala, gente, não é possível que eu tô trazendo uma coisa aqui e a pessoa tá julgando minha aparência. É muito louco, né? Então a gente passa por essas coisas várias vezes, e não é só ele, né? Se fosse só ele, a gente resolvia, mas não é. É isso que você está falando. Vai ter alguém que vai me enxergar como uma argentina, vai ter alguém que vai me enxergar como indiano, vai ter alguém que vai me enxergar como... Eu também sou... Meu sobrenome é Bawabi Aissa, e eu nasci aqui. Todo mundo acha que eu sou libanês, se pega meu RG. E eu falo meio enrolado também pela minha dicção e coisas, as pessoas falam, de onde você é? Sempre perguntam pra mim, de onde você é? Eu falo, gente, eu sou do interior de São Paulo. Tipo, eu moro aqui no interior, eu nasci no interior. E é umas coisas loucas. Você fala, gente, até onde vai o julgamento da pessoa, né? Até onde vai a criação da identidade da pessoa, né? Por que que existe tanta quebra, né? Por que que tem que ter esse padrão, né? Por que que uma pessoa não pode ter um sobrenome diferente? Uma especialidade diferente, tipo, mano, só uma coisa, tipo, é uma dislexia, é um momento, é uma dança que eu não vou conseguir, tipo, representar daquele jeito que você quer, mas a gente tem uma quebra, a gente tem um potencial para mostrar, a gente tem outra coisa, sabe, a gente tá trazendo novas coisas, as pessoas têm que, porque o complicado é isso, né? Depois que você escuta essas coisas, você não consegue mais se relacionar, né, porque a gente acaba desistindo, né, a gente fala, ah, cansei, porque é tudo assim, né. Mas eu gostei muito dessa. E eu fico pensando também em que momentos que isso pode levar para uma abdução, né? E como são as nossas abduções, né? Se elas são realmente esses testes científicos ruins, tipo, ah, vamos abrir o teu cérebro e ficar pesquisando, qual que é o teu, sabe? Ou se são abduções boas, né? Tipo, ah, são caras legais que vão fazer coisas boas, abrir nossa mente, né? Quais são as Tem um, abduções sociais, né, que impõem pra gente, né? isso que você está me falando me lembrou de um texto do Felbar, que é de uma coletânea, um livrinho da Christine Greiner, que é Leituras da Morte. E ele fala, o poder já não exerce mais de fora para dentro, é de dentro para fora, das entranhas. E o Artaud, ele, né, ele propõe esse renascimento dos órgãos, que é essa tentativa mesmo, desse renascer, uma tentativa de, não digo puro, mas essa essência, essa identidade, né? Quem sou eu? Sem isso tudo aqui que me colocam, né? Que me enfiam e que não fazem parte de mim também. Né? Nesse sentido, eu também leio isso também como corpo intruso. São coisas que não me pertencem, mas o que me pertence? É muito legal. E é maravilhoso isso, desculpa, mas é maravilhosa esse teu depoimento sobre, né, o pedido que você faz na faculdade para poder fazer uma prova e o quanto a educação é responsável por isso. Né? Na educação, a gente já está treinado a ter o melhor, o pior e não sei o quê, tem as identidades dos alunos, né? E E esse sistema de assim, é uma prova que você tem que estudar para superar, sabe? É um sistema que está te avaliando para você ser melhor. Você tem que superar que é a isso. meritocracia, que é a E se você meritocracia. não supera isso, você está tipo, gente, que sistema é esse, né? E isso foi uma solicitação que eu fiz, porque eu poderia solicitar várias coisas. E isso que era uma faculdade particular, tinha vários outros problemas também. Por exemplo, para inclusão de surdo e mudo em sala de aula, os professores não falavam olhando para o aluno, porque ele faz a leitura labial, né? Vários professores ficavam de costas, sabe, para o aluno, e a pessoa ficava falando várias vezes, mano, olha para mim. E aí o aluno sai irritado da sala de aula, sabe? Então você imagina, o tanto que essa pessoa tem que persistir para conseguir se formar, para conseguir ter uma boa inclusão, isso não é só formação, né? É tudo. Se fosse só faculdade, né? Se fosse só. Depois é o trabalho, depois é a família, depois é tudo. É, por isso que a inclusão de cu é rola. Ela não acontece. Ela é uma façada. Não é o interesse dessa desestruturação, né? Tem um par, né, nessa questão do ativismo da pessoa com deficiência e artista, sobretudo,
O Edu O, de Salvador, maravilhoso, professor de dança da UFBA. Maravilhoso, Edu Ó. Maravilhoso. Ele é muito meu amigo também. Maravilhoso. Meu brother, amado, Ai, querido. sério? Ele é demais, ele é Parceiro demais. mesmo de trocar ideia muito, assim. A gente tipo, amado, o que acontece com essas pessoas, entendeu? A gente, né? Amado. Ele é amigo da Cléia, que é uma grande amiga minha, e eu sempre vou para lá, para Santa Amaro. Oi? Conheço. Conhece Eu a Cléia? sempre tento, eu sempre pego um ganchinho e falo alguma coisa com o Edu, porque eu acho ele uma pessoa de um conteúdo e de uma maravilhosidade que só ele mesmo. Demais. Ele fala da bipedia compulsória, né? Ele está, inclusive, pesquisando isso em doutorado. No entendimento da bipedia, não sobre 2 pés, né? Mas sobre essa lógica, como a lógica da branquitude, a lógica da heterossexualidade, né, compulsória, ele traz, né, da heterossexualidade compulsória, esse pensamento de que todo mundo tem que aprender igual. Que você só pode, assim, o único jeito de se mostrar o seu melhor é desta forma. É esse padrão. Mas quem é que inventou essa porra desse padrão? Quem disse que isso é referência para todo mundo? Né? E aí a gente entra também um pouco nessa relação que a Jana traz, a relação mãe-filho, pai-filho, mãe-filha, né? Do feminino, masculino. Né? Quem disse que minha mãe é o meu modelo de mulher que eu quero seguir? E, no entanto, é o modelo que a gente tem, né? É o exemplo. Então, como desconstruir isso? Como destruir isso? Então, é foda. É maravilhoso. Assim, você conseguiu fazer a prova do jeito que você queria, que você precisava? Bom, foi assim, eu reprovei 2 vezes essa matéria, aí eu me dediquei e tomei Ritalina, né, que são as fórmulas que as pessoas indicam durante a faculdade, e eu resistia muito a tomar medicamento, né, porque na minha época medicamento era um absurdo, mas enfim, fui tomar o medicamento e deu certo. E depois no TCC eu tirei 10 e fui apresentar para a faculdade inteira, porque eu fiz tudo à mão, eu tinha outra leitura, eu fiz 9 maquetes em várias escalas, que eu fiz arquitetura, né? Então, era várias... eu tinha várias outras modalidades que as pessoas não entendiam. Por exemplo, o pessoal estava fazendo clínica, estava fazendo escola, essas coisas assim. Eu fui fazer de tema, de tudo. E aí eu acabei me sobressaindo nessa área, né? Tanto que, por exemplo, dos 40 alunos que se formam... Ah, desculpa. Eu sempre me sobressaí na área alternativa, né? Por exemplo, mesmo dos alunos que se formam... Tá cortando? Tá Pra mim cortando, tá viu? cortando. Ah, desculpa. Aonde que Aí eu parou? perdi. O que foi Não, que você fala devagar. Foi as maquetes e tal, né? Ah, sim, das maquetes. Aí eu acabei fazendo, tipo, então eu sempre fui pro tema mais alternativo por ter essa visão alternativa, né? Tipo, que a dislexia proporciona, né? A gente sabe que a pessoa com dislexia tem outra visibilidade, tem outros olhares, né? Mais visual, é mais auditivo. Então, eu acabei indo mais para essa área. Por exemplo, todos os meus amigos arquitetos, ninguém faz cenário, só eu faço cenário. E se formam 140 arquitetos por ano aqui em Rio Preto. Então você vê que as pessoas, tipo, não conseguem nem pensar fora da caixa, sabe? Tipo... E é o que me fez sobressair, tipo, na área, entendeu? Tipo, hoje meus amigos, mesmo os arquitetos, que são construtores civis, trabalham na civil, me respeitam por ser cenógrafo e estar numa área que ninguém se envolve, sabe? Eles falam, nossa, cenografia, que legal, nossa, coisa que sempre quis fazer, nunca tive tempo, sabe? Então eu acabo ganhando reconhecimento por outras coisas que eu quis fazer. Mas tem essa quebra, né? Você tem que falar, eu vou fazer cenário. A pessoa fala, você não vai construir casa? Não, eu vou fazer cenário. Ai, mãe, hoje eu vou fazer figurino de roupa. Eu vou lá e faço costuro. Mas, Léo, você tá fazendo cenário. Ah, mas figurino é cenário, né? Uhum. E aí vai. Você tem que trabalhar essa desconstrução o tempo todo, né? Do que você é também como artista, né? Não sei se todo mundo aqui é artista e sabe o que é ter que explicar um lugar bagunçado, um processo artístico, começo, meio e fim, um projeto. E vivenciar isso, né? Bom, eu vou Mas pegar sim, esse consegui fazer a gancho. prova, muito sacrifício.
da educação que a Estela colocou. A Estela estava falando sobre um tópico muito interessante, que é nós todos seguimos, né, o mesmo modelo de aprendizado, que assim como é interessantíssimo essa linha de raciocínio que coloca equiparando, né, assim como a branquitude, a heterossexualidade, a masculinidade, que são tidos como a norma, né, que vai de encontro com o que o Jô falou também sobre a identidade do autor, né, que até que o autor se pronuncie ou se manifeste ou seja visto, ele vai ser sempre um homem branco barbado, né, tal, velho, senhorzinho, a não ser que ele seja de fato um cara que já escreve sobre essa temática, que faz extensão à sua identidade, né? E acho interessante essa questão da educação, que essa educação padronizada, essa educação compulsória, onde todos são tidos como iguais, e acho interessante equiparar isso a um processo de industrialização, assim abrindo o segundo tema do nosso bate-papo, porque a gente está falando praticamente disso, né? É uma didática industrial, é uma didática em larga escala, é uma didática feita para educar não uma, não duas pessoas, não um grupo de pessoas, não os filhos de um bando, mas os filhos de toda uma nação, de todo um estado, os futuros soldados, os futuros médicos, os futuros prestadores de serviço desses estados que estão, então, desde então, sendo educados dentro desse esquemão industrial. Então, acho que a gente pode abrir falando sobre educação e industrialidade. Acho que a Estela pode falar um pouco mais sobre esse tema, assim, que ela trouxe, e aí as pessoas irem entrando. Não sei, assim, eu não trabalho com educação direto, né, mas eu dou, enfim, eu gosto de descobrir dentro do que eu estou investigando metodologias de como que eu posso trocar com outras pessoas que também vão trocar comigo, né? E vão também alimentar isso que eu estou curiosa em saber. Mas eu sempre eu mesma, né, na escola eu não conseguia, eu não aguentava, eu não era boa aluna. Eu estudei num colégio jesuíta, classe A, embora fosse classe média, mas ainda aquele padrão de classe média dos anos 70, que põe os filhos, os pais trabalham, e põe os filhos numa escola, né, que para ter, sei lá, garantia de sucesso, garantia de que vai passar da faculdade, vai fazer uma boa faculdade, enfim, né, todos aqueles estereótipos, né. Então eu não era uma boa aluna, tinha poucas coisas que eu gostava, e eu sempre me questionava assim, para que eu tô aprendendo essa porra dessa geometria, dessa álgebra? Para que eu quero saber dessa física? Porque eu não via, assim, sentido aonde que eu aplicava na minha vida. E aí depois, enfim, passou aí a primeira peça que eu e o meu parceiro na época, a gente quis se aventurar a fazer por conta própria, a gente foi fazer um workshop de cenário. A gente não tinha noção de nada, mas a gente queria pôr a mão na massa. E aí a gente começou a construir um cenário pra gente. Aí eu entendi para que serve a porra da geometria. Se eu tivesse tido isso na escola, teria sido muito mais legal e eu teria evoluído muito mais, teria ido atrás de muito mais coisas, sei lá, abriria a minha cabeça, minhas possibilidades, que é o exemplo que o Léo deu aí, né? Assim, o quanto né, o quanto essa coisa que é lida como limitação no dito normatividade cognitiva, corporal, enfim, toda a normatividade possa, né, englobar isso, é pobre. Eu acho pobre, porque se a gente estivesse com todos esses trocando de verdade, né? Quando eu falo de inclusão de cu é rola, porque na verdade o que acontece na prática, vou misturando um monte de coisa, tá? Mas assim, o que acontece na prática mesmo, assim, eu encasquetava com essa palavra. Daí eu achei no dicionário Aurélio que a inclusão tem um significado da biologia que é isolamento de uma substância. Eu falei, tá aí, é isso que acontece, é o isolamento da substância. Então a pessoa que é incluída na escola, ela é o bichinho, como se fosse um vírus que precisa ser combatido. Então, neutralizado, então ele tem que ser neutralizado, neutraliza ele ali, tal, não deixa Tanto muito, que é muito aparecer. Comum nas escolas
particulares terem uma babada da criança especial. Então tem a professora, mais a babada da criança especial, para controlar a criança especial dentro da sala de aula. Isso, porque ela precisa de ser controlada, né? Isso que você está falando, né? A professora não pode abdicar o tempo dela. Eu acho que outra coisa que é complicada também na educação é o tempo. Porque até você conseguir relacionar que a sua aula de geometria, o cenário, tem tudo a ver, o seu cérebro precisa de um tempo. E isso não existe. Você faz o ano letivo, depois outro ano letivo, depois outro ano letivo. E quando que você vai relacionar isso? Quando que você vai abstrair isso? Quando que você vai digerir tudo isso? Por exemplo, depois das matemática, eu fazia aulas e aulas particulares porque eu sempre tirava 0 em matemática. Quando eu chegava no terceiro, quarto mês, eu tirava 10 em matemática, porque eu tinha decorado, tinha entendido, meu cérebro demorava mais para entender, para abstrair. Só que quem que queria me dar 3, 4 meses a mais para estudar? Tipo, estuda aí, fica calminho, espera um tempinho, depois a gente conversa. Não existe isso na escola, né? Você tem que fazer o ano que vem, e o ano que vem, e o ano que vem. Porque depois disso, você tem que entrar na faculdade, e depois você tem que fazer um mestrado, ou você tem que ter sucesso. E é isso que é o mais louco, entendeu? Que a gente o tempo todo a gente está educando, a gente tem uma cenoura na frente do burro, que é a faculdade, né? A gente é educado o tempo todo para a faculdade, para a USP, né? Sei lá, que seja, né, pública, que é mais renomada e tal, ou a privada que seja mais bambambam, tipo FGV, essas coisas, né? Então, o objetivo é um objetivo, não é do conhecimento, do prazer do conhecimento, de saber, de, né, olhar para o mundo, aprender com as plantas. O saber prático, o cotidiano, ordinário é tirado né, não faz parte da educação, assim. Então, eu acho muito interessante que esse tema de educação esteja junto com a ideia de industrialização, né, que o Carol puxou primeiro, né? Porque o que a gente está falando é justamente o que é a síntese dessa sociedade disciplinar, né? Então, a escola, dentro desse molde de sociedade, né, que cria um corpo que é um corpo bom para o trabalho. Então, ele precisa passar lá para aqueles anos lá de selvageria, né, dentro daquela prisão que é uma escola, né, justamente conseguir chegar, né, na universidade, né, na academia ou não, transformar esse corpo no corpo bom para o trabalho técnico ou para o trabalho científico. Né? É muito louco como isso obedece também a ideia de industrialização fortíssima. Tá um pouco ruim de te escutar. Talvez seja o caso de você colocar o microfoninho mais... Tá com muito eco, pelo menos para mim. Agora vai melhorar. Nossa, agora melhorou mesmo. Tava no mudo. Vamos lá. A questão da sociedade disciplinar, né? Esse corpo bom para o trabalho, né? Como é que a gente passa tanto tempo dentro daquele lugar preso para se constituir socialmente, né? Dentro desse espaço, né? Como que a gente também, pescando lá as ideias da identidade, do primeiro assunto, né? A gente também tem se movido para um outro espaço de reconhecimento, né? Como isso também tem ajudado a questionar, inclusive, as formas de aprendizado e as formas como a gente aceita aprender também, né? Porque, pensando nisso, eu estou na experiência do mestrado agora, né? E eu percebo que existe já, por parte do corpo docente, eu faço mestrado em Artes da Cena na UFRJ, e eu percebo como o corpo docente também já é voltado e interessado na formatação daquela turma para que esse aprendizado se dê de uma forma mais interessante e seja uma troca, né? Como a Estela falou também, né? O interesse de fazer algo que receba também, né? Eu quero trocar com
consegue, com quem eu possa trocar, que troque comigo também. Acho que essa ideia de compartilhar, que eu acho que já está muito mais nos nossos processos de quem é da arte, do teatro, quem está aí nos processos, enfim, colaborativos, coletivos, já trabalhando nesse espaço, consegue lidar bem, assim. Mas quando você chega na estrutura fechada, que é a academia, né, você percebe como esses engessamentos também estão conexos assim muito forte. Travei, voltei. Tem a ver com aquele corpo ok, branco, viu, né? Homero? Pode Aquele corpo continuar. branco cis. Voltei. Aquele corpo branco cis que não é ensinado a ser diferente, né? E como isso também está na raiz dessas identidades e na raiz dessa sociedade disciplinar também. Bom, enfim, lances aí para chutes na rede. Mas eu acho, assim, de novo, né? Me deu vontade de falar várias vezes assim, mas eu acho que eu fui contemplado em tudo que foi dito. Mas você falando dessa questão de juntar, né, a educação, industrialização e identidade. Você falou agora mais da universidade, mas acredito aqui que todos passaram pelo ensino básico, fundamental, todo o processo numa época que era um pouco menos aberta do que hoje, um pouco menos aberta para as experimentações de processos educacionais, e era muito pautada naquela educação da era industrial mesmo, né? A educação que a gente tem até hoje em larga escala é a educação para instrumentalizar a pessoa para ela poder trabalhar melhor e funcionar melhor e produzir mais. E só. E aí eu estava lendo um texto do Adorno esses dias que fala sobre educação, chama Educação após Auschwitz. E ele fala justamente que esse processo de educação foi pensado por homens brancos, né? E que ele leva em conta um princípio que é muito avassalador da identidade, que é uma educação que se pauta na severidade, na questão de enquadrar as pessoas ou de propor um processo em que o aluno tem que correr atrás e se encaixar naquilo, que não houve a pluralidade, né, daqueles alunos. E aí esses tipos de processo pela severidade, eles causam um funcionamento, vamos dizer assim, que você começa a glamorizar a pessoa que aguenta a dor, que aguenta a angústia e consegue internalizar isso e não demonstrar. Por quê? Porque ela tem que se encaixar. Então, ela não tem tempo. Como é que ela não tem tempo, né? Aquele processo não tem espaço nem tempo para que você possa se angustiar, sofrer e demonstrar tudo isso. Então, ele cria sujeitos que estão acostumados a internalizar os seus próprios medos. E aí ele fala que uma sociedade construída por sujeitos que internalizam os medos, ela vai ser uma sociedade violenta, sádica e masoquista. Porque a partir do momento que eu tive que engolir o meu medo e criar aquele glamour do eu aguento, eu me sinto no direito de fazer a outra pessoa engolir o medo dela e fazer ela aguentar. Porque eu passei por aquilo. Num processo um pouco sádico de vingança, porque já que eu passei por isso, eu vou propagar essa lógica, porque é isso que vai criar pessoas de couro grosso, sabe? Eu sou da época, cresci em Garça, né, gente? Eu fui educado nessa coisa de vamos deixar o couro grosso para aguentar o mundo. Isso é um processo, e o Adorno ele fala isso de maneira geral, mas ele cola um pouquinho na noção de masculinidade, né? Então, a gente tem uma sociedade onde o conceito de masculinidade ele é dado em termos educacionais. Vocês vão ter um fundo musical de choro de bebê, viu, gente? Isso é uma coisa que vai acontecer. Vai criar esse processo educacional que glamoriza a dor e a internalização da dor e aguentar a dor, e aí ele cria uma sociedade totalmente sádica e masoquista que não pode, de maneira direta, explícita e cotidiana, demonstrar isso. Então, ela demonstra nas maneiras mais sutis e vai criando procedimentos cotidianos extremamente cruéis que eles vão deixando de ser percebidos, porque eles são a conta-gotas. Né? A gente está falando de uma violência com as crianças no sistema educacional, que a hora que você fala e conta isso, o pessoal fala assim, mas isso todo mundo passa, né?
Por quê? Porque parece que é pouquinho, mas é um pouquinho que soma contra... E aí isso cria uma constância. Acho que a principal, a identidade, né, no caso dessa noção de educação industrializada, ela é trucidada nessa ode a aguentar mesmo. Você tem que aguentar muito para se encaixar, e a partir do momento que você se encaixa, que você está acertando, tem essa questão do certo e errado. E aí é isso. E aí você vai levar isso para a vida inteira. Aí você vai tentar educar seus filhos na severidade, você vai achar que o processo é esse. A gente vem, pelo menos eu, né? Eu venho de uma geração que foi educado dessa maneira. Pelo menos as pessoas da minha idade que eu converso, eles foram educados dessa maneira e em algum momento eles não se identificaram com isso. E aí, fazendo só um gancho de uma coisa que eu queria ter falado uma hora, que a Estela estava falando uma coisa, e aí, pelo menos para mim e as pessoas que eu converso, e essas pessoas da arte, vamos dizer assim, desse ofício artístico, cria uma sensação de estrangeirismo. Parece que o tempo todo você está estrangeiro nos lugares. Por mais que seja um lugar, por exemplo, eu vou para casa dos meus pais, onde é praticamente todo mundo xerocado, né? Cópia da cópia da cópia. E nem assim eu me sinto mais pertencente a nada. Aí eu vou para os meus amigos, pessoas que eu escolhi, e às vezes eu olho para aquilo e não me sinto, sabe? Você vai tendo uma noção constante de estrangeirismo, né? E vai deixando essa identidade sua meio fluida mesmo. Eu já não sei mais identificar o que é genuinamente, mesma coisa que a Estela falou também, e o que é o meio me influenciando constantemente, e talvez eu transitando mais de opiniões, porque eu tenho uma abertura talvez um pouco maior. Mas, assim, eu fui treinado nesse lugar, eu tenho milhares de medos internalizados, entendeu? Eu tenho milhares de sadismos que me dá vontade de me vingar algumas vezes, quando eu vou para um lugar mais reativo. Eu tenho esse shape, né, gente? O Jobilac falou do autor seu, o velho, branco, cabelo grisalho, é meio que eu tô num shape que, inclusive, ele para mim é estrangeiro, eu não gosto de certa maneira, né? Por outro lado, eu tô bem confortável aqui, não faço nada para mudar. Mas esse shape de homem branco, tudo mais, ele é até isso eu não me identifico, mesmo que eu não consiga desviar disso, mas é uma sensação constante de estrangeirismo. Eu acho, fazendo meio que uma emboleira de tudo, Tauan. Você tentou separar por tópicos, Durante a eu sua acabei de fala, eu não pude bagunçá-los. deixar de lembrar de um bagulho que, inclusive, eu conversei com a Janaína sobre educação. Eu fico assim, eu fico jogando coisas que eu falei com vocês em outros momentos. Mas que é tipo da educação também, do contraponto dessa educação. Já falamos bastante da educação industrial, mas sobre a educação pós-industrial, então, sobre essa educação pós-moderna, sobre essa educação escola da cidade, escola da vila, Siddhartha, sabe? Esses colégios super maneiros, que a criança faz a sua própria grade curricular e ela participa das entrevistas com os professores, ela decide os professores, e sobre como isso muitas vezes contribui para a criação de adultos insensados, assim, de alguma forma, mas não só de uma maneira positiva, porque é muito bom você ser desajustado, né? De novo, voltando àquela frase famosa, né? Para uma sociedade absolutamente doente, você ser desajustado disso, mas às vezes não criando um desajuste, mas uma noção de mundo muito diferente do mundo que existe. E isso talvez seja bom, na verdade, né? Porque isso talvez contribui somente com a criação de novos mundos, né? Talvez. Mas, enfim, a Janaína desligou o microfone. Ligou o Não, só microfone, porque, né? já que você me citou, eu sou mãe, né? Eu tenho dois meninos e um deles tem 8 anos, 7. Odeia escola, odeia desde os 3 anos. Afirma isso com muita contundência. Todos os dias que ele pode, ele tá adorando a pandemia, porque não tem escola. Adora. Não sente falta de absolutamente nada. E segundo o mapa astral dele, só na faculdade que ele vai gostar de escola. Então, temos um longo percurso pela frente, batendo cabeça. Mas, enfim, reconheço total, né? E é muito bom quando a gente pensa que a criatividade, que o desejo do saber, ele percorre caminhos muito imprevisíveis, assim, né? Acho que tem uma galera que tem bastante confiança, né? Que o desejo do saber, de conhecer, virá,
né? E ele não vem necessariamente por um caminho, né? Esse que você vai pela severidade, então senta aí, faz a tabuada, faz isso aqui, tem que saber em tal prazo, tem que estar, né? E já se vê, assim, às vezes já me vi numa reunião de escola, tipo, humilhada, que é a única criança que não sabe nada, que não quer aprender nada, que não tá nem aí, que com 6 anos quebrou o vidro da escola, assim, é quando você vê e fala, meu Deus, eu sou essa mãe que queria só que fosse uma criança comportada, que estivesse sendo elogiada pela professora também. Então você tem que lidar com esse lugar também da expectativa da norma, né? Dessa expectativa do padrão, da expectativa do sucesso. Entender que tem outros caminhos para o conhecimento acontecer, e acho total que esse lugar da severidade ele gera muito sadismo, muita loucura, muita neurose, né? E não garante nada. Eu não lembro de nada que eu aprendi de matemática e eu passo vergonha porque eu tenho que ensinar meu filho com a lição de casa. Eu falo, amor, não sei, menor ideia. A mamãe estudou 13 anos e não tem a menor ideia de como é que faz uma conta de sei lá, fração. Acabou a fração, gente. Não tem mais fração. Não lembro absolutamente nada. Me pergunto pra quê, assim. Mas, ao mesmo tempo, pegando a fala do Tauan, também vejo, né, esse caminho do seu filho é muito especial, a gente tem ali ele tem um caminho muito único e a gente vai oferecer para ele realmente aquilo que nananã. E aí eu ouço uma galera que tem filho adolescente, né, o pessoal, a gente que é o cascudo, aí fica o sem casca, fica todos esses caranguejos sem cascas para fora, assim, com aquela coisa mole, e fala, mas me prometeram que eu ia arrasar, me prometeram que eu era especial e que as coisas iam fazer sentido e que ia ser coerente, esse lugar do desejo, do prazer e da alegria e do conhecimento. E aí não vem, é uma puta bucha, tem que pegar um emprego bosta e de repente tem que aprender às pressas num curso ruim para você conseguir aquela vaga de sei lá o quê. E aí você vê essa contradição, né, entre um modelo muito rígido e um modelo que ele também ele se aproveita dessa fluidez para essa alegria da autenticidade, né, da singularidade, que também é uma forma é uma outra indústria também, né, todo mundo aqui é umas crianças, como é que chama? Tem os nomes para as crianças índigo, as crianças muito especiais que estão nascendo, você já tem um monte de escola que vai cuidar dessa criança especial que você pariu. E você quer oferecer essa coisa muito especial para o seu filho, de repente, aí você não pode estar na escola pública, você fala, nossa, meu filho vai ser bem pior do que o outro que não tem. E é toda essa neurose, né, onde é que tá essa mais-valia do conhecimento, né, o que realmente a gente precisa para virar alguém no mundo, esse longo caminho de ser um fedelinho de 3 anos e começa essa máquina de produção de expectativa, de produção de norma, né? E a gente tentando não se enquadrar e ao mesmo tempo precisando se enquadrar em algumas coisas, né? Acho que é para sempre esse jogo. Mas acho que é tipo, nem lá nem cá, né? Porque tudo pode ser uma captura, né? O elogio do seja você mesmo e cada um, a gestão de si como marca, gente. Instagram é isso, gestão de si como uma grande marca e vamos gerir esse rolê aí, né? E capitalizar esse nosso mercadinho aqui, nossa banquinha, a banquinha de cada um aqui. Então, tudo isso também é uma ilusão de liberdade, uma ilusão de estou dizendo tudo que eu penso, de que estou aqui sendo muito autêntico e muito genuíno, né? E também a máquina também está girando, né? A indústria do selfie aí também está produzindo vendendo a rodo, né? Mas eu achei muito maneiro que você falou assim, se eu vou pôr meu filho na escola pública, ele vai sair muito pior, sabe? Porque a gente ainda também tem essa noção maquínica, né, das coisas, de causa e efeito, porque a gente foi educado, né, que faz isso, gera isso, né? A gente está nessa relação de causalidade. Apesar das lógicas não cartesianas povoarem nosso imaginário já, a gente não entende muito bem como elas funcionam, né? A não ser que a gente vá atrás de entender se isso acaba sendo justificativa para um neopaganismo, né, tal. Mas a gente ainda está nessa lógica causalidade, né? Porra, a minha mãe, por exemplo, ela, assim como a mãe da Estela e os pais da Estela, a minha mãe também foi dessas, que, tipo, trabalhou pra caralho pra me pôr num colégio melhor e tal, com a esperança de que isso ia me garantir uma entrada numa universidade foda e que isso ia... A universidade, por sua vez, iria garantir alguma coisa também, né? E aí, então, assim, era todo um sistema de expectativa, porque se você estuda nessa escola, você passa naquela faculdade, e se você passa naquela faculdade, você tal.
Aí se eu ponho meu filho na escola pública, aí, porra, ele vai pra cadeia. Então a gente vai criando esses lugares. Pelo menos aqui no interior tinha muito isso, tipo, a coisa de que se você estuda na escola pública, você tem chance de virar bandidinho, tal, coisas assim, sabe? Cria-se essa expectativa e aí a gente vai lá na indústria da educação, né? Cada uma com o seu layout, com a sua propaganda, com a sua... Transformamos seu filho num, sei lá, num empresário que fala chinês. Siddhartha é isso, né? Transformamos seu filho num burguesinho safado. Aí você coloca ele lá no... tipo, aquela Avenue escola lá, que tipo, só vai os magnatas. Pronto. Tem o que fazer. Ele vai estudar com um monte de gente que os pais pagam 16, 20 mil reais no colégio. É isso. O resto da vida dele é burguês safado. E aí, o que ele quiser fazer, ele tem um mailing para isso, ele tem os compradores. Se quiser fazer quadro, vender quadros, por exemplo, o cara tem, tipo, sei lá, 30 amigos de infância que o pai fatura 1 milhão por mês. Então, para ele vender esse quadro aí de 50 mil, 60 mil, é mais fácil. Eu vejo uma galera nova no Rio, o Jô deve conhecer, né? Essa galera. E é engraçado essa galera nova partindo para análise de artes plásticas, assim, agora do nada, assim. A galera nova da Igreja da Nova Arte, por exemplo, que tem um cara muito foda ali dentro, que é o Maxwell, o Alexandre Maxwell, que é muito foda. E o Maxwell estudou na PUC, né? Então, ele é um cara negro, é um cara super foda, etc. Mas ele é um cara que estudou na PUC também. Falando das duas coisas. Só que eu acredito que o Maxwell, enquanto o Maxwell estudou na PUC no campo da inclusão, dos programas eu não lembro o nome, eu acho que os programas que o Haddad, inclusive, fez tipo, ProUni, essas coisas. Ele tinha os amigos dele da faculdade. Os amigos dele da faculdade eram burgueses safados que estudavam na PUC da Gávea, no Rio de Janeiro, entendeu? Então, tipo assim, aí no fim o cara ficou um puta artista, ele ficou muito famoso, pintando em papelão, e ainda assim ele ficou muito famoso. E junto com ele, eles sobem junto vários artistas burgueses safados, porque sem esses amigos burgueses safados, não tem quem compre a obra dele. Então ele precisa, os amigos precisam dele, porque ele é o hype, ele é o que legitima o movimento, ele é o true, né, a verdade, o cara que faz a parada acontecer, e eles são os que vendem a parada. Então também é pensado tudo a gente vai pensando como empresas, igual a Janaína falou do Instagram, né, a nossa banquinha. A gente vai vendendo ali as nossas narrativas, as nossas... O que eu acho que pode ser um gancho para, finalmente, que está dando meia hora cada tópico para a gente acabar aí. Então, vamos para as narrativas finais, que são as narrativas alienígenas, as narrativas sobre essas paradas que a gente estava falando antes, que era... Até o Alexandre começou a falar um pouco, né, dos alienígenas. Ele falou Como que é, Alexandre, que você falou? Eu não lembro mais. Você acha que eu vou lembrar? Mas, assim, tá. Eu não vou lembrar, mas eu queria falar uma coisa que aí tem a ver mais... A gente vai fazer um apanhado bem geral, né, das nossas experiências de abdução, mas eu acho que tem uma coisa na peça que eu acho que na peça, né, na obra audiovisual que eu assisti, principalmente no primeiro episódio, que foi o que as pessoas assistiram também, dessa abdução, que foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque quando começa, claro, você fica tentando apreender tudo, né? Qualquer coisa que tem naquela tela vira um índice para você tentar ir decifrando. Mas o texto, ele é tão reflexivo e ele consegue abarcar tanta coisa e ele é tão certeiro em muitos pontos que você vê que tem uma consciência muito grande das coisas ali. É uma análise social e ainda faz analogias pop, assim, de cinema. E aí isso pelo menos a mim, me remeteu a Vanessa num lugar distanciado, como pouco humana, vamos dizer assim, alguém que consegue analisar tudo que está muito distanciado daquilo, alguém que está transmitindo de um lugar X que vai me abduzir em algum momento. E acho que tanto uma abordagem estética disso, quanto o conteúdo do texto, que eu acho muito
muito distanciado mesmo, muito alguém que está enxergando e conseguindo entender os mecanismos, né? E aí me faz o contrário, porque aí lá no terceiro episódio, é extremamente humano. De repente ela está na casa dela, me fala tudo e finaliza com um texto que me emociona. Eu falo, meu Deus do céu, de onde veio isso? Porque eu estava numa lógica tão distanciada daquilo e aquilo estava me agradando num léxico mais racional de puta, pode crer. E de repente me dá uma chave ali, uma chave mais humanizada da figura da Vanessa. E aí fiquei pensando uma coisa, tipo, já vou falar, nunca fui abduzido, gente. Nunca sofri, né? Nunca passei por um processo de abdução, que nem eu já ouvi outras pessoas contando. Mas, de certa maneira, fui, porque eu fiquei viajando numa metáfora que é disso que a gente está aqui hoje. Eu acho que todo mundo está abduzido aqui hoje. Eu acho que em algum momento, fazendo o gancho, né? Essa preocupação dos ganchos, algum momento naquele sentimento de estrangeirismo, quando eu era muito jovem, eu cheguei a torcer para ser abduzido mesmo, assim, sabe aquela coisa, adolescente, está sofrendo tanto, você fala assim, meu Deus do céu, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que quebrar essa lógica, um Deus ex machina, total, você vai vir um óbito e vai me levar embora daqui. Então, eu acho que esse sentimento de estrangeirismo apartou a gente, né, abduziu a gente, tirou a gente, afastou a gente daquele status quo, de certa maneira. Então, essa metáfora foi a que mais ficou para mim dos três. Tirando coisas de gosto pessoal, referências que eu achei muito, muito bacanas, enfim. Mas eu fiquei nessa metáfora de nunca ter sofrido realmente um processo de abdução, mas, de certa maneira, ter identificado, graças aos 3 episódios, que em algum momento eu virei à esquerda em Albuquerque, sim, graças a Deus. E me distanciei do epicentro do status quo que eu cresci e fui, tentaram muito, gente, minha família tentou muito me fazer ser a expectativa que a minha família criou, entendeu? E quase conseguiu em alguns aspectos. E aí eu fui e também uma ideia equivocada que eu tinha, eu não fui me desconstruindo, as pessoas que eu tive a sorte de encontrar no meu caminho me desconstruíram. Senão dá uma impressão também que o pouco que eu me desconstruí nesse sentido de referências foi uma coisa exclusivamente minha. Eu comecei a me entender e me desconstruir. E não foi nada disso, né? O Homero me desconstruiu, sabe? Falei dele porque trabalhamos juntos durante bastante tempo. A Natália me desconstruiu. E essa desconstrução dessas referências, desses costumes, essa abdução foram por essas pessoas. E eu acho que aqui hoje é um encontro de abduzidos, nessa lógica, nessa metáfora. Eu acho que encontro de estrangeiros, sabe? Encontro de pessoas que não se encaixaram e de repente viram uma live dessa e falaram assim, puta, é aqui. Estamos abduzidos, vamos pelo menos olhar um para a cara do outro. E eu fiquei viajando nisso, desculpa, me alonguei. Mas assim, fora a metáfora, vamos pensar ETs, alienígenas, seres de outros planetas, vida inteligente fora da Terra. Vida inteligente que eventualmente faz contato com uma ou outra pessoa, mas nunca com a totalidade da nação. Sobre os Estados Unidos terem aliens na Área 51 ou dentro da CIA, o que você acha disso? O que você acha dessa parada? Teoria da conspiração, real, cada um vê de um jeito, a realidade está no olho de quem vê. O que você acha? Conta pra gente. Ok, eu falei que eu queria muito ter sido abduzido, nunca fui. Mas eu participei de fóruns de ufologia na minha adolescência, porque eu era fascinado por isso. Porque eu passei por 3 estágios, assim. Eu passei pelo estágio que eu assisti ET, o extraterrestre, daquele que o dedinho acendia, e fiquei fissurado naquilo, achei fantástico. E fiquei viajando naquilo. E eu amava ETs, olhava para o céu, procurava, ia para o quintal à noite com lanterna, né? Porque se o menino achou ele assim, eu fazia a mesma coisa, estava imitando o filme, mas nunca apareceu. E aí, de repente, virou uma moda que veio num levante do chupacabra, com ET que apareceu não sei aonde, comeu os gados do pasto. Eu falei assim, meu Deus do céu, pera lá, isso é perigoso. Eu comecei a ter pânico. Eu lembro que passava reportagem no Fantástico, aquela autópsia russa, aquele vídeo forjado, eu assisti, eu não consegui dormir por 1 mês. Cagando de medo, não dormia. Eu não dormia antes porque queria achar e depois não dormia, ou seja, não dormia, de medo. E depois de um tempo, esse processo natural, né? Da psique. Aquele medo me criou um interesse profundo, assim, aquele meu medo. E aí eu fui me enfiando de volta naquilo. Aí foi quando eu fui e pesquisei muito a Área 51, pesquisei declarações do governo americano. Aliás, ET só aparece nos Estados Unidos, né? Parece que eles têm um negócio lá. Mas, enfim, ainda assim, eu tenho conhecimento muito teórico de tudo. E
nada prático, Tauan. Mas já ouvi histórias de pessoas que dizem que foram abduzidas, falam coisas, tem coisa sempre em comum, tipo, ou existe uma coisa muito inconsciente coletivo, ou elas ouviram a história uma da outra, ou elas realmente foram abduzidas mesmo. Mas eu nunca passei por isso. Gostaria muito de ouvir quem passou. A Vanessa passou. Não, eu não fui abduzida. Eu tive contato visual com um OVNI. Eu tenho a experiência de ter acompanhado um OVNI trafegando sobre a minha casa. Que, aliás, isso trouxe... Eu também, muito curiosa, gosto muito do tema, né? Eu frequentava um segmento de cursos, que é Academia Filosófica Cristã. E eu contei sobre a minha experiência lá e nem eles acreditaram em mim, assim, né? Eles acharam meio absurdo estar em cima da minha casa, né? Mas aconteceu, assim, eu estava deitada no meu sofá e muito madrugada dentro, sabe? Quando a gente se perde nos pensamentos, e eu fiquei brava comigo mesma, me mandei dormir. E foi curioso, assim, a sequenciamento de acontecimento, né? Eu fui lá, fechei a janela, tinha um gato preto com o rabo cortado na porta da minha casa. Falei, gente, cabalístico. Aí eu fui ao computador para pesquisar, estava desligado. Enquanto eu botei o computador para desligar, eu vim para o fundo da minha casa e olhei para o céu. Aí caiu uma estrela cadente e me chamou a atenção. E quando ela se dissipou, eu entendi a dinâmica ampla que tinha por trás daquela queda, né? Que se tornou uma faísca, né? Mas não tem nada para dizer a respeito disso. O que aconteceu foi isso. Eu vi uma nave passando sobre a minha casa. E eu acompanhei, ela não apagou, ela não sumiu, ela não acendeu luzes, ela estava só passando. E assim foi. E assim foi. Até que eu perdi ela no horizonte, né? É complicado, né? Eu não conheço ninguém também que tem... Não, conheço. Mentira! Tem mais uma história de abdução da minha cidade, lá eu sou de Iturama, Minas Gerais. Eu conheço pessoalmente uma família inteira, pai, mãe e 2 filhos, uma filha adolescente e uma criancinha de 1 ano e meio na época, né? Isso faz muitos anos, deve ter mais de uma década já. E eles vivenciaram essa experiência juntos, dentro do carro. Houve coleta de material, o bebê conta, fala, bicho pica, o bebê, um bebê de 1 ano e meio fala, o bicho pica. Enfim, eles contam que o carro flutuou e que houve eles eram pessoas muito simples, né? Mas no meu entendimento, uma alteração de dimensão ali, que na verdade eles não saíram dali, mas ao mesmo tempo saíram. Mas eu tô contando a história que eu ouvi, né? Isso foi noticiado, teve no jornal. Aconteceu em Minas. Minas é a cidade, é o estado da ufologia, né? Acho que não só Minas, Mato Grosso do Sul também tem bastante, mas é uma galera que pesquisa muito, né? Que vivencia muitas questões. A própria, agora eu esqueci o nome, dos Estados Unidos, o órgão estadual lá que controla, eles já admitiram, né? Que a existência, né? Já é para essas instituições, já é um fato mais que provado, e eles têm, enfim, eu não duvido. Teve o lance do Wikileaks, né? O Wikileaks saiu com os o Homero estava aqui de Alien, saiu já. Mas teve o lance dos Wikileaks, né? Que eles vazaram os documentos que falavam que, de fato, o governo norte-americano tinha acesso a uns 5 tipos lá alienígenas. Mas eu achei interessante complementar isso com o que o Alexandre falou, que é engraçado que os aliens aparecem muito lá nos Estados Unidos, né? Tem essa predileção por lá, embora também lá seja o epicentro, né? do poderio da Terra, né? Eu não sei se faria sentido o alien vir, tipo, sei lá, para Galápagos, sabe? Sei lá, não sei o que ele queira.
Dizem que haver portais, né, que energéticos que causam determinados pontos que seriam mais propícios, né? Não Mas é a só nos Rússia Estados ameaçou Unidos, é também ali os em Minas Estados Gerais Unidos. mesmo, Mato Grosso do Sul. A Rússia ameaçou. Lembra? Teve essa declaração do governo russo falando que era para os Estados Unidos tinham 10 dias para abrir os arquivos sobre os OVNIs, senão eles iriam abrir primeiro. E aí, nesse meio tempo, vazou o Wikileaks. Vazou o Wikileaks, é ótimo. A Maria Amélia falou aqui no chat muito boa, que é como o Jô disse, né? Que a Soraya chegou atrasada porque foi abduzida. A Soraya chegou no final para contar a história dela. Então, chegamos aqui, temos aqui agora uma sobrevivente, uma abduzida de fato. E... Não posso abrir minha câmera, pois estou nua. Desculpa. Não está na Terra, né? É difícil pegar o 5G do Elon Musk aí de onde ela está. E que é sobre o bagulho, né, dos Estados Unidos, que a Maria Amélia colocou, que o João falou, né, que os Estados Unidos é o aeroporto e talvez Minas, então, seja rodoviária, né, aqui no Brasil, que é rodoviária, seja lá para Minas, Mato Grosso. E é interessante pensar que em algumas teorias ufologistas, talvez o Ale passou por fóruns, talvez inclusive pelos mesmos fóruns que eu, tenha visto que uma coisa que a ufologia sempre fala é da questão pré-histórica ou anterior a esse registro atual, né, dos índios, dos alienígenas. Nossa, que viagem. E Desculpa te interromper, mas é engraçado você falar índio, porque eu dei um Google, né? Eu adoro ficar brincando de buscar significado de palavras em vários dicionários, assim, online. E um deles tem índio. Para alienígenas? Achei bizarro. Caralho. E aí tem essa parada, né, dos estudos de ufologia falarem que os anjos também eram aliens, né? Eu tô falando isso porque a Soraya entrou agora e eu lembrei de um papo que a gente teve, e que por isso que na Bíblia, né, em toda vez que alguém se depara com um anjo na Bíblia ou no Torá, a primeira coisa que a pessoa ouve é: não tenha medo. Que diz que eles são absolutamente assustadores, né? Que eles são tipo altões, ETs mesmo, é ET. E apesar da Soraya não estar com a câmera dela disponível, eu acho que seria muito legal a gente ouvir a experiência da Soraya sobre a abdução, sobre como ela foi abduzida. E aí, se ela estiver ouvindo a gente, peço para a Soraya falar, que eu vou pedir para ela ask to unmute. Ela acabou de pedir peraí, eu vou acrescentar um negócio sobre a questão religiosa dos alienígenas também. Eu já tive também estudando o material da linha de pensamento kardecista, mas é uma linha que aí envolve outros pensadores, Armon e uma porção deles, né, que trabalham também com psicografias, né, e coisa e tal. E essa linha de cursos que eu fiz, outros cursos que eu fiz, né, outras linhas de estudos. Eles também eles não negam. Negar é uma coisa que você tem que não acreditar para negar, né? Eles acreditam nessa existência de multidimensões, multiversos, né? E isso dentro do kardecismo, não é uma outra linha, não. Jesus Cristo não como um único enviado, mas Jesus sendo um representante de uma dimensão evolutiva, né, que seriam os Cristos, né, não um Cristo, né, é a escala crística que eles falam, mas que são escalas diversas, né, e nós estaríamos nessa escala onde entram seres humanos ou não de diversas ordens, né. Isso é uma linha de pensamento também, outra linha de pensamento cristão também, mas voltado para a ideia do multiverso. Os próprios guias, mentores, né? Se a gente for
trabalhar numa linha de sincretismo, acaba que você também pode incluí-los ali nessa gama de possíveis alienígenas, né? Não só os espíritos. Aí é tudo coisa assim, né? Divagações, baseado em coisas lidas. E apesar de eu já ter falado isso antes, né, como eu não estava gravando, acho legal falar de novo sobre o paradoxo de Fermi, né, que é justamente o que mostra uma estatística seguindo alguns princípios, né, porque tem um princípio copérnico da banana. Ó, a Soraya entrou, cara. Eu vou até ficar quieto. A gente tem agora a abdução. Carinhoso, só que foi abduzido. Porque, tipo assim, a gente ouve muitas histórias. Eu tenho algumas histórias que eu não sei explicar, mas que eu sempre identifiquei com a paralisia do sono, com fenômenos mais relacionados ao delírio e etc. E a Soraya já tem um episódio muito mais lúcido de encontro com seres extraterrestres. Então, acho legal a gente... Em 1999, eu tinha 17 anos, foi de tarde que me aconteceu. Eu comi, né, depois da aula, fui dormir, e aí eu deitei na cama, e tava muito calor e tal, eu encostei meu corpo bem... Eu sempre encostava o corpo na parede, né, porque é mais geladinho no interior de São Paulo, sou de Limeira. E aí, num determinado momento do meu sonho, o meu quarto se acendeu de luz, assim, e eu meio que acordei e não acordei, como você disse, da paralisia do sono, né? Aquela coisa que a gente fica meio confuso do que está acontecendo. E ficou uma luz muito branca, assim, quase me cegando, eu não conseguia nem enxergar direito. E tinham dois seres, mas não eram dois seres de luz, assim, muito altos, muito grandes, e pareciam que eles pegavam um fogo branco, sabe? Não era uma chama branca. E aí eles se aproximaram de mim, assim, e um deles colocou como se fosse uma mão em cima da minha testa e eu apaguei. E aí depois eu estava numa sala, numa espécie de maca, deitada numa maca nua, e ao redor de mim tinham vários deles. E aí eles já não estavam mais com a luz em cima deles, eles realmente tinham uma espécie... não era muito fácil de eu entender, porque sabe quando você consegue abrir o olho, só enxergar de pouquinho, não consegue enxergar tudo? Então eles tinham uma característica meio reptiliana, assim. Eles não tinham boca, mas eles estavam conversando entre eles e eu ouvia eles falando, só que eu não entendia o que eles estavam falando. E aí eu olhei para o lado e tinha um corredor muito fundo, e no final desse corredor tinha uma criança. E essa criança era meio a gente, meio eles, era meio que um híbrido. E aí eu acordei, tinha sido muito real, assim. Eu falei, mãe, eu fui abduzida, não sei o quê. Minha mãe, ai, nossa... Ninguém acreditou, obviamente, né, na menina abduzida. E ficou por isso, assim. E quando, uns 3 anos atrás, eu tive um sonho que também... Esse sonho eu sei que foi um sonho. A primeira situação já me pareceu uma situação real, física. E esse eu sei que foi um sonho. Eu estava dirigindo um caminhão na estrada, sozinha, e... Tava tudo aceso, né? A luz do caminhão e tudo. Aí daí do nada o caminhão para na estrada, no meio do escuro, do nada, e essa luz branca ela acende em cima do caminhão e me puxa, assim, sabe? E aí eu tô dentro de uma sala que é um cubo branco, sem porta, sem janelas, nada, dentro desse cubo, e esse cubo começa a falar comigo. E começa a me mandar mensagens e eu consigo escutar com a minha mente. E a mensagem foi... que o meu trabalho fora perfeitamente executado, eu era apenas a mensageira. E aí, nisso que eu entendo a mensagem, caio de volta no caminhão, ponho a mão no volante, acendo as luzes do caminhão, né? E na estrada vem o meu filho caminhando. Ele vem andando na minha direção. E aí eu acordei extremamente emocionada, assim, porque nessa primeira... experiência tinha uma criança e na segunda experiência essa criança era o meu filho. E um pouco tempo depois eu fui fazer um raio-x porque eu
estava com umas dores de coluna, não sei o quê, fui fazer um raio-x e apareceu no meu raio-x um objeto de metal não identificado e que eu não sei como ele foi parar dentro de mim. Não sei. E aí ficou, tá aí esse objeto, sabe, sei lá o que é. Ele é todo enroladinho assim, sabe? Ele não tem uma forma específica, não é uma agulha, não é um pedaço de um... Ele é todo embramado, assim, uma coisa meio esquisita mesmo, sabe? Do lado esquerdo do meu corpo, que às vezes eu sinto até uma dorzinha nessa coisa aqui. E aí, então, o Tauã sabe, né? Paralelamente, a gente estava escrevendo uma peça sobre abdução. E aí, por um acaso, eu acabei vindo trabalhar com ele nesse espetáculo também. E aí a gente trocou textos e experiências e tudo mais. E agora, no dia 16 de dezembro, vai ter uma leitura dessa minha peça pelo SESI, que se chama Buracos Negros se Alimentam de Estrelas. E virou uma autoficção também, que conta um pouco dessa minha história, mas também vai para outros lados, para outras piras, assim. E aí, então, eu estou lá no núcleo de dramaturgia do SESI e terminei de escrever a peça lá com eles. Mas é essa experiência meio maluca, eu não consigo provar nada, eu sei que eu tenho um negócio de mim, não sei o que é, e aí está. Tem algumas coincidências muito interessantes, né, na minha história com a história da Soraya. A primeira foi quando a Janaína leu o Abdução pela primeira vez, ela me contou do objeto da Soraya, porque eu escrevi sobre um objeto metálico que tinha no corpo dessa pessoa que foi abduzida, embora isso não tenha sido dito no terceira transição, ela tinha esse objeto metálico que a Soraya também tinha. Então foi um momento de tipo, pai, olha que coisa louca. E tem uma outra coisa doida, que é essa experiência que eu sinto como uma experiência alienígena, que eu era uma criança ainda, né? E aí, então, por isso que eu não relaciono isso com drogas. E eu só consigo explicar na lógica da paralisia do sono, embora não tenha sido igual nenhuma outra experiência de paralisia do sono que eu tenha tido, que eu estava dormindo, aí eu fui puxado, como se fosse puxado pelo meu umbigo, e eu fiquei sentado, assim, na cama, né? E nisso que eu fiquei sentado, eu fui imediatamente invadido por vários objetos assim luminosos que pareciam coágulos, só que de luz, assim. E aí, quando eles passaram com muita rapidez, assim, parecia que eu estava, sei lá, dando uma volta num conversível em Las Vegas, ou em Hong Kong, ou em qualquer cidade muito iluminada, assim, ficaram muitas luzes passando e papapá. Aí, de repente, eu comecei a perceber que, tipo, acho que talvez por conta dessa ideia de automóvel, que eu me mexia dentro desse bagulho aí, que eu me mexia, que se eu me virasse, eu ia para alguma direção. E depois eu não sei como isso acabou, porque eu não lembro do fim. Eu não lembro de nada dali para frente. Só que eu era muito criança, né? Então é normal que eu não lembre, porque esses dias mesmo o Homero me lembrou de uma coisa que aconteceu em 2009, 11 anos atrás, e eu não, até hoje eu não consigo acessar. Eu acredito que tenha existido, porque eu acredito no Homero, mas eu não acesso essa memória. Então eu acho que está chegando uma idade que eu não vou mais acessar todas as memórias como um dia eu acessei. Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Para começar a escrever a minha peça, eu dei um Google em OVNI, Limeira, aparição alienígena, e tem uma reportagem do Jornal de Limeira que em julho de 1999 OVNIs foram vistos em Limeira. E eu nem sabia disso. Eu só fiquei sabendo agora que eu pesquisei para escrever a peça. Eu falei assim, será que outras pessoas viram? Será que foi coisa da minha cabeça? E aí tem uma galera que, tipo, fotografou, filmou na época, em 1999, na mesma época que eu tive esse contato, não sei. Então tem mais uma prova. Eu acho que é bem a mesma época que aconteceu o fato em Iturama, né? Ainda não era... não estávamos em 2000, né? Eu sofri acidente em 93. Isso foi alguns anos depois, assim, ainda foi na década de 90. Não me admiraria. E tem registro em Votuporanga também de aparecimento de OVNIs nessa ocasião que essa família foi abduzida lá em Minas. Pode ser que, né, houve, né, pode ser não, a gente sabe, né, temos aí relatos de pessoas que tiveram realmente esses contatos.
desse movimento, desse momento que parece que foi vivenciado por muitas pessoas. Os anos 90 até ET teve, gente. Depois disso eles desistiram, virou anos 2000 e falaram, deixa quieto. Mas olha como isso é cíclico, né? Assim, tá de novo nessa pira dos anos 90 e tal, né? Porque eu sempre tenho essa coisa dos que sempre volta. Inclusive essa história de ET, né? Durante todo um tempo também a gente não falou sobre isso. Eu me lembro muito bem que na época que eu era clubber, ia para rave em 98, 99, 2000, era um boom de ET em tudo, né? E agora voltou de novo também. Eu tava falando que eu vi luzes, foi só, mas eram luzes muito loucas e movimentos muito diferentes e por 2 vezes. Eu vi uma vez em 97 e a segunda vez em 2006. 2 vezes. Mas eles não me abduziram, uma pena. Poderiam, eu adorar. E você, Ju? Tô me achando A muito Janaína, bairrista. Bairrista, nunca vi, nunca pensei nisso. Então vamos procurar me sair desse meu pequeno local, que é o planeta Terra. Eles não gostam de São Paulo. Eu percebi que eles não gostam muito de São Paulo, os aliens. Eles não dão rolê aí, não. Aí é mais os prédio fantasmas. alto. Minha relação é mais com os espíritos. Ou pode ser que eram ETs e eu fiquei achando que eram espíritos. Olha aí, vou pensar sobre isso. Ou talvez seja tudo uma coisa só e a gente só não, como diz, tem vertentes e pensamentos diversos e a gente nomeia com o que é mais conveniente para aquele conhecimento. Eu tenho uma relação que não tem nada de... Bom, eu tenho uma hashtag que é Quero Ser ET. Porque essa relação com o ET, não sei, desde que eu comecei a aprofundar mais assim, nessas questões mais espiritualistas e tal, né, de ritual de ayahuasca e rapé, eu tive muita experiência de ver mesmo, né, os arcturianos. Os arcturianos são os que eu mais tenho conhecimento, e nem é um conhecimento muito amplo, não foi uma coisa que eu me dediquei. Mas eles são, acho que, da 8ª ou 9ª dimensão. Eu acredito nessas questões de dimensões e presente e futuro, né, que tem a ver com a física quântica, que vai para um caminho mais espiritualizado, não religioso, né, mas espiritualizado. E eles são demais, cara. Eles são telepáticos, eles geram filhos, mas eles não precisam da relação sexual para gerar. E o papel né, do ser que gera não é necessariamente a mãe, não tem essa leitura, né, como a gente tem esse código aqui, assim. E eles são extremamente... tem o seu lado evolutivo, né? Dessa parte mais política, Estados Unidos, que tem contato, não sei o que, eu não sei nada, eu sou super meiga nesse assunto, assim. Dessa parte eu tenho mais uma conexão mais de me sentir próxima de alguma forma, assim, sabe? De me identificar, talvez por uma questão sociopolítica também, mas também por, acho que muito dessas experiências mais de expansão da consciência, né? Na abertura dessas percepções. E eu já vi um disco voador aqui em São Paulo. Eu via e duvidava, e via, acreditava e duvidava, e via que não é possível, porque ela não foi assim, de um jeito totalmente nada extraordinário, super ordinário, inclusive. Eu estava no quintal da casa da minha mãe, e no quintal, eu olhava para cima, dava para ver a Torre da Cultura ali na Doutor Arnaldo, né? E eu não sei porque eu encasquetei de olhar para aquela torre, e aí de repente eu vi um negócio que tinha um brilho vermelho, assim.
E era um negócio que não parava quieto, e de repente eu comecei a olhar, né? Fiquei olhando ali, e de repente parecia uma nave toda transparente, que parecia que eu via quem estava lá dentro. Eu não conseguia identificar como é que era a forma, mas eu via que tinha gente dentro, né? Tinha gente, seja o que for gente. E ela girava, e eu, mãe, vem cá. Minha mãe olhou, viu. Ela falou, não, isso daí deve ser balão. Eu falei, não, mas não é balão. E eu vi. E na hora que eu falei, não, é uma nave mesmo, fez assim. E desapareceu. Stella, quando eu vi, eu ficava assim, me perguntando, falava, gente, e agora, né? Eu vou dormir, porque no meu caso era uma madrugada. Agora eu vou o quê? Deitar e dormir? Agora, né? Mas assim, bem isso, e agora? E eu até agora não sei, e agora? E nada, não, nada. Só essa experiência numa quinta dimensão que eu não consegui mais acessar. Também é complicado, porque acessar dimensões exige um alinhamento, né, de um equilíbrio, uma coisa que te tira dessa materialidade, né, que te tira dessas coisinhas, né, tal. E você precisa exercitar-se até você pelo menos aprender e tornar isso uma realidade física, né, que nós ainda vivenciamos, né? O corpo precisa vivenciar essas realidades também. Mas é muito louco imaginar que isso é possível para mim, para você, para qualquer um de nós. E a gente não tem, né? A gente sabe, né, pela nossa ciência, que a gente mesmo diz que não usa 100% a nossa capacidade intelectual, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente poderia, mas não temos acesso, né? O conhecimento não formal, né? Essas milhares de coisas que transcendem essa nossa realidade mesquinha, imediatista. Essa realidade, essa matéria, né, que é densa. Então, é uma realidade muito densa mesmo. Ampliar essa percepção, realmente, é esse exercício desse alinhamento constante, né? A gente tem os centros energéticos, os chakras, que têm suas funções também, né? Aqui são coisas que eu pratico, assim, em espaços mesmo de estudo. Então, os chakras, né, o coronário, são conexões mesmo que a gente tem. Só que a gente eu li um livro uma vez que chama Mensageiros do Amanhecer, que é um livro que está esgotado, enfim, foi uma compositorista que me deu e me emprestou, na real. Muitos anos isso. E ele fala, né, é um livro todo escrito, psicografado pelas Pleiades e tal, e aí fala desse surgimento do mundo, do quanto do nosso corpo foi aí pelos deuses geneticistas, enfim, é uma loucura, é um Star Wars, assim, né? A questão do livre-arbítrio, planeta Terra, livre-arbítrio, bem e mal convivem, e aí a escolha, né, que cada um tem, isso para além de sociopolítico, cultural, enfim. E fala que a gente que muitos DNAs foram apagados, né? Foram muitas informações apagadas justamente para essa matéria densa e para esse projeto de poder mesmo. Sei, eu super acredito. E não acho que seja teoria da conspiração. Não acho, não é? Eu vou perguntar então agora a opinião pode falar, acaba de falar. Desculpa, eu achei que você tinha... Não acho que seja a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Eu vou perguntar para o Jô se ele foi abduzido já, ou se ele já viu aliens, ou se... O Jô, eu não lembro se a gente conversou sobre isso, assim, sobre essa parada de ETs. Mas eu acho que não. Cara, acho que não. Acho que a gente nunca chegou a trocar uma ideia. Eu acho que também não é uma teoria de conspiração, não. Eu acho que, inclusive, a nossa
muitas mitologias, né? Tanto indígenas, africanas, hindus. Eu acho que muitas delas vieram de manifestações, de contatos, né? Quando você vê essa ideia de sereia, essa ideia de curupira, essa ideia de entidades com poder de mexer na natureza. Eu acho que esse sobrenatural, né, foi muitas vezes essa é uma ponte entre o mito e o alienígena, né? O que é aquilo que a gente desconhece. Aí vi uma peça aqui no Rio, eu estava ouvindo a Soraya falar da peça dela, da experiência dela, né? E aí aqui no Rio eu vi uma peça de uma menina que escreveu também uma peça em cima da experiência dela de ter sido abduzida. Ela tinha câncer e ela foi curada de um câncer severo. E então acho que, sei lá, existe aí um mistério inexplicável, né? Eu acho que a nossa fantasia tenta alcançar alguma explicação possível, né? Mas e aí quando ela fala, né? Assim como a Soraya falou, assim como algumas pessoas, assim como a mãe, né? Da Estela também, né? Não é verdade, não é verdade. Eu acho que a gente também há uma incompreensão da nossa própria existência, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, do que nós somos feitos, qual é a potência de um cérebro, que eu particularmente acabo depositando algumas dessas respostas no contato com o alienígena, né? Como se fizesse um cartaz e falasse: eu sou Maduro, por favor, eu tô aqui, me revele, eu não conto para ninguém, eu juro, eu juro. Na expectativa de que algo se revele, algum mistério que revele algo que seja além dessa solidão espacial, desse silêncio mineral, desse vazio, desse oco, dessa miséria, dessa sociedade, desse planeta Terra, né? Dessa coisa de ficar girando em cima de uma pedra, no meio do nada, e em volta de um sol que está atraído por um buraco negro. Então é tanta coisa que a gente pensa que é aleatório, né? E talvez seja, mas eu acho que ter uma experiência de contato, eu fiquei ouvindo vocês, eu morro de inveja. Eu nunca vi espírito, eu nunca vi vozes, eu nunca vi luz no céu, nada, bicho, nada. E eu sou doido para ver. E aí também eu fumei aquela paradinha, como é que é? Que é tipo ayahuasca, mas não, Changa. Changa, isso. Que foi a experiência assim mais punk, assim, de dimensões. Eu lembro que eu tinha fumado no eclipse da lua vermelha, né? Sabe aquele da lua vermelha, não sei o quê. E aí eu acho que algumas paradas, né, que a gente usa, né, como a Changa, permite abrir uma sensibilidade, uma alteração, quase uma super, né, quando eu olho para a natureza e vejo as árvores balançarem, é como se eu estivesse vendo algo que eu não estou vendo. Então acho que acredito nesse alienígena e sobreposições, acho que e dimensões que estão nos atravessando o tempo todo, né? Então eu fico muito curioso de ver e de ter essa experiência, mas eu nunca vi. Mas se vocês estiverem ouvindo, eu sou Maduro, eu não conto para ninguém. Só conto para vocês depois. Porque também não contar para ninguém, né? É como se não tivesse existido, né? Imagina se eu não vou contar para ninguém, é verdade. Acho que é por isso que eles nunca me falaram. Acho que eu ia contar para todo mundo. O que é Changa? Changa é uma erva feita da DMT fumável. DMT, a fala do jogo me traz duas coisas, né? Assim, me traz muitas saudades, porque é muito, muito boa, assim, sua frase já praticamente uma dramaturgia, né? Assim, já traz aí um texto pra gente poético. Então me lembrou o Chris Marquet, né? Quando o Chris Marquet fala sobre o Alien Sans Soleil, que eu não sei se alguém aqui assistiu, embora eu tenha mandado o link desse filme para várias pessoas que estão
Eu nunca recebi isso. E aí, mas eu acho que eu mandei pro João e pra Janaína, na verdade, já, e talvez pro Homero também. Uma Olha. época que eu falei muito desse filme aí, teve uma época que eu Manda falei pra muito. mim, Bi. Preferidinhos, já entendi. Enfim, aí o Sansolé do Chris Marquet, ele fala, ele vai relatar então esse alien chegando na Terra. Ele fala que ele imagina o alien andando muito devagar sobre uma superfície de um outro planeta. Ele fala assim, primeiro ele imagina um homem andando muito devagar na superfície de um outro planeta, e depois ele imagina esse alien, um alien, alguém alienígena andando pela superfície do nosso planeta, e o que essa pessoa encontraria, né? O que esse ser não humano, essa pessoa não humana encontraria andando pela Terra, né? E aí vem outras coisas menos poéticas, né? Mas o que eu achei interessante também que você falou sobre a banalidade, né? Sobre talvez tudo ser um caos, a gente está aí girando ao redor do Sol, que está girando ao redor de Sagitários A, que é um buraco negro e que vai colapsar tudo daqui a um tempo, mas a gente nem vai estar vivo, porque são 500 milhões de anos. E tipo, todo esse tempo, essa temporalidade super dilatada e a gente super pequenininho, super rápido, efêmero, né? E não querendo se agarrar à ideia de que talvez seja só isso mesmo, talvez seja ficar por aqui, o que não compete com a ideia de existir vida alienígena, compete mais com a espiritualidade do que com os ETs, né? E agora, os princípios, né, que levam ao paradoxo de Fermi, o paradoxo de Fermi é que existe um bagulho que chama princípio Copérnico da banalidade. Então, assim, para Nicolau Copérnico, que foi aquele cara Copérnico, que foi o cara lá o mundo não gira ao redor da Terra, o universo não gira ao redor da Terra, quer dizer, E aí, então, quer dizer, com isso a gente fala que tudo é banal, né? Em qualquer lugar que as coisas aconteçam é banalidade, não tem? E aí o outro chama princípio de não privilégio da vida. Então, a vida, enquanto fenômeno da matéria, ela não pode, se tudo é banal, ela não pode ser, a vida é uma coisa super assim, não, tem que ser a eletricidade, a vida, o fogo, determinados fenômenos comuns à matéria, né? Eles não são em condições corretas de existência, haverá tanto eletricidade, quanto vida, quanto fogo, quanto tudo mais. Passados, né, esses princípios, a gente vai para um outro campo, que é a matemática estatística, e a gente vai ver quantas estrelas, quantos planetas, quantas coisas existem, né, nesse sentido no universo. E a partir disso, criando uma estatística de quantas delas teriam vida inteligente no mesmo nível evolutivo que nós. E aí essas vidas, que inclusive é uma coisa que a Soraya também fala na peça dela do Buraco Negro, a maior prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca entraram em contato com a gente. A Soraya acabou de falar aí. Aí tem essa parada, né? E aí quais são então, se tem 44 mil espécies alienígenas inteligentes, por que elas nunca entraram em contato com a gente? Então, uma das respostas é que nós estamos num ambiente pouquíssimo povoado, numa região periférica, mais pobre da galáxia e longe do núcleo, onde realmente acontecem as coisas, onde habitantes de um planeta visitam habitantes de outro planeta, como nós visitamos Rio, São Paulo, etc. Então, eles fazem e nós estamos numa parte pobre, não colonizada da galáxia. Outra explicação é de que as formigas não entendem os seres humanos, então, na verdade, eles fazem diversos contatos com a gente em vários momentos, mas a gente não tem como entender o que eles estão falando e como acessar a mensagem que eles passam. E aí a outra teoria que eu gosto muito é de que, na verdade, nós somos uma colônia dentro de um universo alienígena, né? Que nós somos como se fosse um zoológico mesmo. E eles vêm aqui de vez em quando visitar a gente como um passeio que eles fazem. Eles vão à Terra visitar os animaizinhos que eles ou criaram, ou cultivam, ou de alguma forma gerem. Fazem experiências, né? Fazem experiências. Fazem experiências. Nos usam como cobaias, exatamente. Talvez o Covid seja uma doença que esteja assolando algum universo alienígena e eles jogam aqui para ver se a gente encontra a cura, o jeito de
e aí leva para eles. É nada. Eles já têm essas coisas. Bom, acho que é isso. Acho que a gente até se estendeu bastante. Queria agradecer a todo mundo que está aí, que topou falar sobre essas paradas com a gente. E é isso. Quem não foi abduzido ainda pode ser. Entendeu? O jogo só acaba quando termina. Então, vamos continuar, vamos seguir nesse ritmo de abdução. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, querido. Valeu, gente. Adorei trocar essa ideia. Valeu, gente. Foi ótimo. Demais. Vocês são demais. Tchau, Léo. Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Axé. Axé. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, mano. Valeu, Jô. Valeu, galera. Essa Valeu. conversa demais. Valeu. Muito astral. Beijos. Adorei.